Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazermos de nós seu povo inteiramente dedicados às suas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. Amém? O livro de Tito, ele nada mais é do que uma carta escrita por Paulo entregue a Tito, que era seu filho na fé. Tito era uma das pessoas que Paulo converteu na ilha de Creta, com uma de suas pregações. Junto de Paulo, Tito fundou uma igreja lá na ilha de Creta, a qual ele foi nomeado líder. E a carta foi feita com o propósito de instruir Tito a liderar a igreja e para completar o seu trabalho. Isso diz no capítulo 1, versículo 5, que diz que a carta foi escrita para que Tito continuasse com o trabalho de Paulo, que era nomear presbíteros pelas cidades e ensinar as pessoas. E no versículo 12 nós podemos ver que ele fala que devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A sabedoria todo mundo sabe, nós devemos ser sábios, porque, por exemplo, até mesmo dentro de casa, dependendo do que uma pessoa fale com você, a pessoa pode falar uma coisa que pode te irritar, te deixar eufórico, por exemplo, pode te deixar triste, magoado, e a sua resposta também pode causar algum tipo de reação na pessoa, reação ruim. Então nós devemos ser sábios com o que nós vamos responder, porque dependendo da nossa resposta, o que nós falarmos para a pessoa, isso pode acabar abrindo uma brecha para o inimigo entrar em nossas vidas e destruir a nossa família, por causa de uma simples frase que nós dissemos para a pessoa. Aí também fala da devoção, que nós devemos ser devotos. Então nós precisamos nos dedicar a Deus inteiramente. Não é só se dedicar hoje e amanhã, não, mas tem que ser todos os dias. Nós não podemos por exemplo, fazer algo para Deus só por algo, esperando algo em troca. Nós devemos fazer por adoração, por adorar a Deus. E por fim ele fala da justiça. A justiça, nós devemos ser justos por Deus. A justiça que nós devemos ter não é a justiça humana que nós temos, mas sim a justiça de Deus. E ela, como é que a gente consegue ela? Com a sabedoria e a devoção, Deus nos dá a justiça dele, para que nós sejamos justos como ele. E Tito era um exemplo de pessoa relacionada a essas coisas, tanto que a carta foi mandada para ele ser um exemplo, e tem uma parte que fala que Paulo escreve para ele, pedindo para ele ser um exemplo. E assim, nós devemos também praticar as obras de Deus todos os dias. Se nós não formos justos, devotos e sábios, como é que nós vamos poder fazer a obra de Deus da maneira que Ele quer que nós façamos? Nós devemos, então, não ficar pensando muito com nossos pensamentos, que no próprio texto diz que não devemos deixar de lado a vida ímpia e os prazeres pecaminosos. Ou seja, não é que Deus diz que nós não podemos pecar, é que devemos abrir mão do pecado pela nossa salvação. Que no capítulo 1 diz que a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. E o que é a graça? A graça é algo que Deus nos dá, mas nós não merecemos. Então, e no final ainda diz, corrija-os, ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. E isso era a parte que é para os líderes, que Paulo escreveu para Tito, que era para ele corrigir as pessoas que estão na igreja,
mas de forma autoritária. Só que também nós não podemos só corrigir de forma autoritária sendo rude. Nós precisamos corrigir com amor e com vontade. E ainda diz, não deixe que ignorem o que você diz. Então, nós não podemos ver alguém errando, falar para a pessoa que ela está errando, ela permanecer errando e nós não falarmos mais nada. Pelo menos a gente tem que falar pelo menos mais uma vez. Porque a nossa parte, nós vamos estar fazendo. E é isso, a palavra foi bem curta, mas espero que tenha tocado alguém.